Bora lá, nação, analisar nesse momento os novos reforços do Flamengo. Juninho foi apresentado e agora Danilo está a caminho do Flamengo. Mengão também fez proposta pelo jogador Vitão do Internacional. Mas faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Todos os dias aqui trazemos as notícias do Flamengo. É só você se inscrever aqui no canal no YouTube e também ativar o sino das notificações, coloca a opção todas, assim sempre você vai receber todas as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. E o Vieira, vamos acompanhar o que ele disse? Vamos lá. Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem duas vezes, lógico, eu aceitei, lógico, o convite de estar aqui. Eu encaro isso como um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo, fora do campo, seja qualquer função que for, para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. Professor Celso Zelt, você estava em dúvida com a idade dele, é isso? Não, com a camisa que ele vai usar. Da camisa. O número da camisa. É. Porque... Pode ser o 9? Esse tem que ser centroavante, porque é isso que se espera dele. Mas a gente não acompanhava, honestamente, ele no Azerbaijão, mas ele fala que ele não tem nada a ver com o que o Pedro faz. Então ele não é centroavante. Não, mas pode ser num outro estilo, porque os amigos disseram que é rápido, oportunista, se antecipa, zagueiro. Os números dele são muito bons, né? Muito bons. Joga mais pelo meio do que pelo lado, porque pelo lado, muito obrigado. Ele fala, em qualquer função, muito obrigado. O Flamengo tá cheio de gente para jogar pelo lado. Vai brigar com 5 ali. Para ser mais um para brigar com esses, não. Ele tem que chegar e ser o que Jorge Ben chama de umba bara umba, homem gol. Mas ele se diferencia do Pedro até pela característica física, né? Ele é mais mirradinho. Acho que não é nem só o fato de não fazer a mesma função que o Pedro. Não, ele como centroavante, o Flamengo consegue jogar dessa maneira também, com o Juninho sendo a referência, sendo esse cara que vai fazer a primeira pressão, é muito do que o Felipe gosta. Não à toa, o contato é direto, né? Com o Felipe Luiz, então acho que ele se encaixa no que o treinador hoje pensa para o jogo. E o estilo complementar ao do Pedro é num segundo momento, porque nesse momento sem Pedro, ele vai ter, não que faça o que faz o Pedro, ninguém é igual na vida, só se for o clone, mas ele tem que jogar na função do Pedro. Pode não ter as características do Pedro. E o Pedro, assim, a lesão do Pedro não é eterna também, né, professor? Sim. Daqui a pouco ele retorna, e aí o Juninho vai brigar por uma oportunidade no time titular ali, não sendo na função do Pedro. É até bom que ele não faça exatamente o que faz o Pedro em termos táticos. Porque senão ele vai ser o reserva imediato e vai acontecer tudo o que aconteceu com o Gabigol. Não vai ter espaço para os dois no time. Agora, nesse primeiro momento, mesmo com valências diferentes, ele tem que entregar o que o Pedro entregava, que é gol, que é presença de ataque, presença de área. Você viu que nem ele acreditou quando os empresários falaram? Então, isso não ficou muito legal falar isso, né? não foi? Mas acho que é muito sobre ele estar distante, né, dos holofotes no Brasil. Estão acompanhando o futebol do Azerbaijão. Ele não coloca ali em dúvida a qualidade dele. Mas, cara, ele estava lá no Azerbaijão. Né? Assim, o Flamengo tem contratado quem ultimamente? Nomes um peso absurdo, mas né? com o Mário, professor, não é que ele quis dizer, eu sou um perna de pau, como foram... Não é isso. Eu entendi, mas é que isso pode ser lido assim. É melhor se preservar. Foi uma ingenuidade bacana. Não, e ele, querendo ou não tem ainda história no futebol brasileiro, né? Exato. Ele saiu daqui em 2018, 2019... jogou pelo Vila Atlético. Nova, Atlético Paranaense e tal, aí vai para Portugal, aí Azerbaijão. Acho que na hora que eu escutei a sonora, eu fui mais pro lado do professor também. Tipo, eu nem acreditei, mas a Mari me convenceu. Tá dando milho pro bode, né? Ainda mais nesses tempos de corte, daqui a pouco o cara não faz gol, fica todo mundo botando isso, né? Então, mas é um baita desafio, ele mesmo falou isso, né? Ele sabe disso. No Azerbaijão ele é ídolo. Sim. Agora aqui Campeão, ele precisa se provar. E é o Flamengo, né, gente? Olha o peso disso. É o Flamengo numa fase de Flamengo em alta.
Houve momentos aí da história do Flamengo que realmente o cara vinha para compor elenco, para ser salvador da pátria, para fazer um golzinho ou outro. Isso não vai bastar para ele. Não, a exigência é lá em cima. A primeira prateleira. Fazer gol todo jogo. E fora, guardando, né? Fora a E ainda questão vai pegar o do Flamengo Gabigol. no Carioca péssimo, né? Porque escolhe atuar com a base toda, o Sim. Campeonato Carioca da maneira como tá, o Flamengo super em baixa, vai ter que meter o time titular aí e já voar numas 3, 4 partidas seguidas. O nível de exigência é muito alto, tá? E o Carlinhos que está no elenco e que E que nem nesse time B tá Isso, conseguindo nem nesse desempenhar. Desempenhar. então é difícil. Quem pode chegar também no Flamengo é o Danilo, Vai. lateral, zagueiro da Juventus, da seleção de Copa do Mundo, em negociação com o Flamengo. O Santos também fez proposta, mas a informação é que ele está propenso a jogar com a camisa rubro-negra. Por onde atuaria o Danilo no Flamengo? Em 50 jogos pela Juventus, desde a temporada passada, 23-24, 74% de zagueiro, 37 jogos. Dos 50, 37 como zagueiro, 12 como lateral e um só como volante. Fez 14 jogos pela seleção no período e todos como lateral. Na seleção brasileira tem sido ainda usado mais como lateral. Na Juventus, muito mais como zagueiro. E no Flamengo? No Flamengo, eu acho que ele vem para a vaga do Fabrício Bruno, que acaba de deixar o clube. Pode analisar o futebol do Danilo hoje com o que ele apresentava na seleção. É muito diferente do que ele fazia pela Juventus, né, do que ele faz até hoje pela Juventus. É um cara que chega para ser um defensor. Não, até no período da carreira hoje, acredito que seria um erro colocar ele como lateral no Flamengo. O futebol do Brasil é muito intenso, mas, né, como eu falei, não pode avaliar ele pela seleção porque ele estava tomando umas cornetadas legais. E chegando no Flamengo, eu acho que é um excelente reforço. Seja no Flamengo, no Santos, a gente fala hoje do Flamengo, né? Então eu acho que é um cara que chega, sim, para brigar por titularidade, professor. Na Vejo seleção. ele e Léo Ortiz ali, brigar com o Léo Pereira. É um cara que sem dúvidas, acrescentaria muito ao elenco do Flamengo, que perdeu alguns nomes na posição nessa janela, né? Na seleção ele joga de lateral por absoluta falta De lateral no futebol brasileiro. Esse é um né? problema da seleção. Exato. Ele hoje é um zagueiro que pode, eventualmente, numa Fazer a dor de lateral. barriga, numa perda, ele vai de lateral. Porque, claro, jogou a vida inteira de lateral. Mas o Flamengo, acho que tem ciência disso quando está fazendo esse negócio. Até porque, nesse primeiro momento, o Flamengo nem precisa desse lateral. Né? Sim. Tem o Wesley lá jogando. Wesley quer dizer, voando. com a perspectiva de daqui a pouco precisar. Mas aí é uma outra negociação, numa outra janela, num outro momento. Hoje o lateral é o Wesley. Inclusive dando a opção dele fazer a saída como zagueiro. Só que com o outro lateral do Flamengo ele tem bastante, né, rodagem. Já jogou com o Alexandro na seleção, na Juve, Assim. no Santos. Passaram a né, vida jogaram inteira juntos. Vida inteira Eu juntos. gosto muito da contratação. Acho que se você pensa até em dar alternativas táticas para o Felipe Luiz, se você monta um esquema com 3 zagueiros, se você, enfim... Eu gosto muito do Danilo, acho ele um jogador de muita qualidade. Entrou nesse núcleo péssimo de seleção também, teve seus momentos de ser questionado sobre titularidade, mas eu acho, acima de tudo, um jogador que se posiciona muito bem em entrevistas, quando é questionado sobre assuntos extra-campo, que infelizmente a gente vê, né? Os jogadores vivem numa bolha tão irreal para a sociedade que dá até desespero quando são questionados sobre outros assuntos. E o Danilo, sobre diversos, já se posicionou muito bem. Então, acho que para o Palmeiras é uma baita líder, contratação, é um líder e uma experiência internacional, tem tudo para integrar muito bem. Muito consciente, Agora, né, sim, Mari? é um nome que normalmente não chega para reserva, né? Eu acho que a briga ali vai subir muito o nível, acho que chega para incomodar pensando numa titularidade, é um nome muito grande para o Flamengo. Danilo é um cara muito consciente. A Mari falou dessa coisa de furar a bolha e é verdade. Você pode pegar todas as coletivas aí, foi o único que tocou no assunto da perda de tempo em relação ao técnico na seleção brasileira. Sim, Ninguém foi tão direto quanto ele. violência O contra a tempo que se mulher foi perdeu. questionado, Pandemia. a CBF tentou contornar ali, não vou falar, vou me posicionar, é importante. Acho que é um jogador fora da curva. Jogou junto com o Felipe Luiz também, um bom tempo na seleção, né? Verdade. Copa do Mundo, Se conhecem. na Rússia, pelo menos. Na Rússia jogaram juntos. Sim, verdade. Rússia 2018. Sim. Que era o Felipe Luiz e o Marcelo. Inclusive, um jogo anterior ao jogo da Bélgica, eu não me lembro qual foi, o Felipe Luiz jogou. O Marcelo estava meio baleado. E aí O Marcelo deu voltou polêmica. contra a Bélgica. É, Mas, enfim, se conhecem já. Né? sim.
Não, só porque eu tenho certeza que o Felipe Luiz sabe exatamente o que esperar do Danilo e como utilizar o Danilo. De zagueiro, né? Você De também. zagueiro, até porque o Flamengo perdeu zagueiros, né? Saiu também o Pablo, que nem conta porque jogou minutos, mas enfim, era mais um ali do elenco. O Flamengo hoje precisa muito mais de zagueiro do que de lateral. Não faz sentido ele pensar nele como lateral direito antes de ser zagueiro. Nem na seleção faz sentido. A gente está falando muito do Wesley, mas a gente está pensando numa temporada complexa para o Flamengo também, né? Muitas competições, enfim, competições importantes. Então, acho que, por que não se colocar nessa condição de, às vezes, precisar ir na lateral? O Danilo está lá também. Então, acho que não é tão descartado assim a possibilidade dele de fazer o lado do campo. O Wesley já foi muito cobiçado nesse último Exatamente. ano para poder sair do Flamengo. E a próxima janela que fica até o final de 2025. Que movimenta muito mais do que essa, né? Exato. É ótima contratação para qualquer time, para o Flamengo também, óbvio. Mas não sai um pouquinho do que disse lá o Boto? Da estratégia, do pensamento. Eu acho até bom para o Flamengo que saia. O Flamengo pode buscar jogadores consagrados. Acho que não Por que é tão não? engessado. Na verdade, assim, o perfil que o Boto analisa é, inclusive ou principalmente, nomes para jogar para a torcida. O Flamengo foi muito por essa direção, né, nos últimos anos, assim, para ganhar muito a torcida. Acho que o posicionamento do Boto é mais para deixar o torcedor num nível maior de pessimismo, para ir pontualmente apresentar essas movimentações no mercado de nomes internacionais como o próprio Danilo, mas também avaliando uma opção de mercado. O Danilo se coloca como essa opção de mercado, quer voltar para o Brasil. Não é que o Flamengo foi brigar, foi insistir, enfim. Teve o Santos, né? Mas acho que o Flamengo me surpreendeu identifica. a opção dele pelo Flamengo. Assim, achei que teria uma identificação maior com o Santos. Acho que ele está pensando também até em ambições, né? De brigar por títulos, né? projeto esportivo, acho que o etc. Flamengo oferece mais. Às vezes o coração precisa ouvir mais a razão, assim, não tem jeito. Querendo ou não, é um trabalho, né? Total. Agora, respondendo lá o nosso GC, eu acho que ninguém perde espaço com a chegada dele, porque como zagueiro, há esse espaço. Se ele for titular e não jogar com 3 zagueiros, Pereira. alguém vai perder. Não, mas você tem outras possibilidades. Não, acho que ninguém perde espaço. No time titular, acho que ele... Então o Danilo vai ser reserva. Eu acho que em princípio sim. Ah, Embora bom. ele não tenha cara de jogador reserva. Mas em princípio ele chega como reserva. É que na lateral, se ele for para lateral mesmo, aí ele é reserva absoluta agora. Só se o Wesley não estiver apto a jogar. Não dá para colocar o Wesley no banco. E aí você cria até um problema, né? Pô, você vai ter o Danilo contratado para ser reserva. Na zaga não, você pode ali. Você tem Léo Ortiz, Léo Pereira e ele. E aí você vai, pô, você tá vendo agora o Flamengo utilizar a base no início do Carioca, oportunidades para rodar um pouquinho ali. Como rodaram, né? Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Às vezes o Léo Ortiz ia para volância ainda nos tempos de Tite e tal. Dá para... E na lateral você tem essa questão de balancear, né? Se você tem um construtor por aqui, você tem que ter outro que apoie por lá. Sim. O E caso de na outra Wesley tá o Alexandre. Exato. Né? Então é melhor o Wesley muito e defensivo. Alexandre, né? Se entrar eventualmente o Danilo, aí tem que ir com o Ailton Lucas. É verdade. Né? Pra dar soltar o lado pandan esquerdo. aqui, né? Flamengo indo atrás de reforços, os outros times do Rio de Janeiro também. Canóbio falou já como jogador do Fluminense. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, no mercado da bola, trazendo aí o Danilo. E aumentou a proposta pelo jogador Vitão. A gente sabe que o Internacional tá devendo o Flamengo, depois que o Flamengo vendeu o Thiago Maia pro Internacional. O Internacional tá dando aquele problema que não tá pagando direito. E aí o Flamengo tá querendo incluir essa dívida no valor da compra do Vitão. Pagando um valor em euros e tentando trazer o jogador. E aí vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Mas o jogador Vitão já teria aceito, o seu empresário também, teria aceitado a oferta do Flamengo para poder jogar. Ele quer jogar no Flamengo, E aí vamos ver o que vai acontecer com o Internacional. Se o Internacional vai aceitar a proposta ou não. Coloca nos comentários a sua opinião, deixa o like e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.